O meu nome é Rafaela Paes Serras, sou médica especialista em cirurgia plástica e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cirurgia da Alma. Há sempre a possibilidade de nós mudarmos. Aprende a deixar fluir. A felicidade exterior só vem depois de tu seres feliz interiormente. E retornar ao amor, ao colo, ao carinho na sua própria casa, dentro de si próprio. É acreditar que todos nós temos vários propósitos nesta vida. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cirurgia da Alma. Hoje é um episódio particularmente feliz para mim, porque tenho comigo uma convidada muito especial, que eu conheci há uns anos atrás através de uma amiga e que mudou definitivamente a minha vida e a forma de me conectar comigo, com o meu coração e com a minha verdade. Joana Dalma Roque, fundadora da Escola Dalma Roque. Ela é mentora, terapeuta e ativista no desenvolvimento pessoal e espiritual, especialista em áreas como numerologia, reiki e constelações familiares. Vamos mergulhar na sua jornada, missão de cura e transformação e desvendar como é que ajuda pessoas a descobrirem o seu verdadeiro potencial. Bem-vinda, Joana. Obrigada por teres aceito o meu convite de estar aqui hoje. Para mim é mesmo uma honra receber-te, ter-te aqui, porque eu conheço o teu trabalho. É absolutamente incrível. Tu fazes curas e transformações diariamente. Eu recomendo a toda a gente mesmo conhecer-te, porque tu tens assim um dom gigante e obrigada por teres aceito vir até aqui. Obrigada a ti, minha querida. Eu já fico comovida e agradeço profundamente não só o convite, mas também a alma maravilhosa que tu és e por estares a abrir a porta para que nós possamos partilhar e que eu possa partilhar também um bocadinho do que faço e do que sou e que nos permitas esta união da medicina, a espiritualidade e podemos estar aqui as duas juntas, porque tu és uma pessoa também realmente especial e bonita e é uma honra para mim. Obrigada. Olha, vamos começar aqui a mergulhar então neste mundo do desenvolvimento pessoal e espiritual, que é um tema que eu gosto muito. Eu sou mesmo muito apaixonada por esta área. E infelizmente hoje em dia ainda existem algumas pessoas, não tanto como há uns anos atrás, mas que têm uma ideia errada sobre aquilo que é a espiritualidade e que ainda associam muitas vezes às cartomantes, à previsão do futuro, à bruxaria, e eu acho que isso é uma visão muito cética, muito limitada daquilo que realmente é este mundo e do potencial que ele tem e daquilo que tem para oferecer para curar e transformar vidas. Vou começar aqui por fazer assim uma regressão à tua infância. Vamos recuar assim um bocadinho no tempo. Quando tu eras criança, tu sentias que já existia alguma coisa diferente em ti? Tu sentias que conseguias ver para além do visível, conseguias ver para além daquilo que os teus olhos te mostravam? Quando é que foi assim o teu momento de despertar espiritual e como é que ele aconteceu? Olha, é muito engraçado tu estás-me a fazer esta pergunta porque, em primeiro lugar, eu acho que eu fui uma criança muito normal. Muito normal, muito, digamos, brincalhona, alegre, ativa e, portanto, não havia nada de extraordinário em mim. Só que o que é que aconteceu? Como eu tinha algumas percepções, algumas visões, eu não sabia o que era normal ou o que não era normal. Então o que é que me apercebi? Que, com o passar do tempo, aquelas coisas que eu ouvia, mais via ou sentia de alguma forma, eram coisas que os outros não percebiam, mas eu nunca tive necessidade de falar sobre isso. Eu achava que era normal. Eu recordo-me das primeiras percepções extrasensoriais serem quando eu tinha cerca de 3 anos. E para mim era tudo normal. Então eu não tive medo nunca da espiritualidade, eu não tive medo das visões e nem me questionei se realmente havia alguma coisa de errado. E isso deu-me uma grande paz e uma aceitação e uma integração no meu dia-a-dia dessas percepções. E depois o despertar espiritual, como isso foi normal para mim, acabou por ser também de uma forma normal. Quando aos 6 anos eu pedi aos meus pais, comecei a ler a Bíblia, e eles tinham lá uma versão daquelas encadernadas, sabe, muito bonitas, que as famílias defendem com todo o amor e honradez, e eu comecei a ler, era tão grande, e aqui folhear a Bíblia, e o meu pai viu-me com aquelas mãozinhas pequeninas a fazer isso, e disse, oh filha, isso se calhar
que é que Aquela ele grande, dizia? vamos arranjar-te uma mais pequena. Não, ele não me disse nada. Ele arranjou-me diretamente uma Bíblia mais pequena, com um tamanho à minha medida, se bem que a letra depois ainda bem mais pequena, não é? Mas a letra é sempre pequena nas Bíblias. E depois eu lembro-me que eu lia partes e ia-lhe perguntar o que é que isto significava, o que é que isto quer dizer. E então eu acho que o meu despertar espiritual veio comigo, só que simplesmente se tornou materializado através de uma ligação a uma espiritualidade que começou por ser religião, várias religiões, eu fui a vários sítios, eu queria ouvir toda a gente, a opinião que eles tinham sobre Deus. E depois com um centro espírita aos 15 anos, e depois todo o movimento do budismo e meditação transcendental aos 22, e depois com a leitura da alma, em que eu disse, ok, então tudo o que eu vejo é normal. Sentias já uma grande curiosidade desde pequenino, ou seja, tu sentias que havia alguma coisa para além do terreno, não é? Para além daquilo que nós estamos a vivenciar aqui. Então tu procuravas perceber as várias religiões e tentar entender o que é que existia em comum. Sim, imagina, eu tinha algumas visões, tinha sonhos premonitórios, ouvia umas vozes, e eu lembro-me que muito pequena comecei a falar com as árvores. As árvores falavam coisas. E eu tinha um passatempo para ir a partir dos 4 anos, porque ao lado da minha casa é só um pinhal, não havia nada. Então eu ia para o pinhal e gostava de estar lá. E era muito estranho, porque nenhuma criança gosta de ir para o pinhal e ficar lá sozinha. Eu levava uma manta. Eu lembro-me na altura maçãs de queijo. Que idade é que tinhas? 4, 5, quando comecei a fazer isto, e ficava lá, às vezes na manta, deitava-me, e eu lembro que eu via muito bruxos, diziam coisas, e eu voltava mais calma, às vezes tinha lá umas brincadeiras, brincava com os cães, era assim todo um mundo onde eu parecia que tudo falava, os animais, então eu achava que aquilo era normal, tudo era normal, as visões, as vozes, as percepções, então eu nunca me sentia nem excluída, nem à parte, nem que não é diferente, então eu acho que isso já veio em mim. E tive a sorte que familiarmente nunca nem ninguém, eu não contei, não é? Mas também nunca ninguém questionou nada. Então eu acho que eu fui crescendo a aceitar que tudo era normal. Quando eu vou para o centro espírita, eu abro um véu para o outro lado. Porque eu vi o que estava aqui. Não é? Eu acredito que as vozes, as imagens eram coisas que estavam aqui. Podemos não dizer, não está exatamente no mesmo plano, mas está aqui de alguma forma nesta terra e interligar-se com a nossa dimensão. Mas a espiritualidade, através da doutrina espírita, disse-me o que é que havia para além do outro lado. Ou seja, quando nós morremos, o que é que acontece? O que acontece às almas? O que é o espiritismo? E isso eu não sabia nada. E a religião para mim foi a procura do que há depois, o que há além do aqui. E acho que isso para mim foi a minha grande paixão, e trabalhar com leitura energética, canalização, para mim, é conectar e trazer para aqui, para a proximidade connosco na Terra, essa informação que está no mundo espiritual. Exato. Mas depois tu cresceste, tu licenciaste em Direito, tinhas em Lisboa, não é? Uma equipa, tinhas 10 funcionários a trabalhar para ti, no escritório. Eu desenvolvi a minha atividade como advogada, depois montei o meu escritório, tinha um escritório chiado, tive 10 advogados a trabalhar comigo, toda uma equipa, digamos, um negócio ligado ao direito. E tive também empresas, também criei os meus próprios negócios, fui empreendedora desde muito cedo, algumas até com sucursais no estrangeiro, ou seja, eu movimentei muita criação. E depois? E nessa altura tu não sentias que te fazia falta alguma coisa? Não, porque eu sempre fiz a espiritualidade ao mesmo tempo, ou seja, quando eu venho para Lisboa trabalhar, fazer o estágio profissional aos 22 anos, portanto há exatamente 20 anos, eu passado um mês ou 2, começo a trabalhar, comecei por ler o livro da Luísa, O Pode Curar a Sua Vida, porque eu tinha problemas físicos e supostamente doenças autoimunes, etc. E eu começo por ler o livro da Luísa, O Pode Curar a Sua Vida, começo por ir fazer Reiki e fazer logo a formação de iniciação em Reiki, e a partir deste momento, desde os 22, fazer meditação transcendental, fazer práticas budistas, etc. A partir dos 22, tudo o que eu fiz na advocacia, eu fiz ao mesmo tempo na espiritualidade, ou seja, eu fiz em paralelo. Eu não tenho aquela velha história de não gosto da advocacia, o que é que vou fazer a seguir? Ou quero outra área. Não.
Eu fiz as duas coisas e há um momento que eu digo, agora direito mais já não pode ser. Não, já não é para mim. Foi quando eu tenho assim um chamado e isto foi, portanto, há sensivelmente 9 anos. Mas o que é que te faz sentir isso? Porquê é que tomaste essa decisão de deixares o direito de lado e dedicaste 100% à espiritualidade? Olha, primeiro, já não aguentava fazer tanta coisa. Era humanamente impossível. Porque há 10 anos atrás eu já era professora de leitura da aura, eu fazia iniciações de Reiki, já faço há mais ou menos 16 anos, como mestre de Reiki, e já dava formação de numerologia, já fazia muitas outras coisas, e não havia tempo. Era humanamente impossível, não é? Eu gerir um escritório com tantos advogados, com tantas pessoas, com tantos processos, e ao mesmo tempo formar terapeutas, fazer as minhas consultas, fazer formação para mim, e isto custou muito. Eu abdiquei muito de uma vida pessoal, porque eu ainda venho de uma ligação à espiritualidade em que quase que nós temos que abdicar tudo, viver em abnegação total, sabes? Então, há um momento em que eu já dormia 2, 3 horas por dia, esquecia-me de comer, estava sempre em cansaço, corria de um lado para o outro das consultas da advocacia, dos julgamentos da advocacia para as consultas ao final do dia. Portanto, e era tanto, porque eu não queria largar a advocacia, porque na verdade eu sempre soube. A advocacia foi para mim, sabes quando tu bebes água e te sabes bem, e sabe bem, e te sentes que é normal bebes água. Para mim, tudo no direito foi normal, foi fácil, intuitivo, uma sensação de estar em casa. No entanto, interiormente, havia um profundo peso e uma sensação de que, se calhar, eu não devia estar aqui. E eu não percebia. A minha alma já sabia, já tinha recebido essa informação desde o início. Era uma fase, ou um karma que eu tinha que acertar, digamos assim. Então eu vivi o que tinha a viver na advocacia e tinha que largar. Como não largava, tive um grande susto de saúde que me obrigou a tomar essa decisão. Porquê que escolheste direito? Porque eu queria ajudar as pessoas. E eu lembro-me que um dia, era muito pequenina, 3 ou 4 anos, e eu cheguei ao meu pai, ao pé do meu pai, e disse assim, pai, eu quero ser polícia. E ele, porquê? Eu quero ajudar as pessoas que precisam muito de ajuda, que estão mal e precisam muito de ajuda. Ele, filha, mas não é essa a única maneira de ajudar as pessoas. E também podes estudar, podes ser juíza, podes ser advogada. E eu disse, mas eu quero ajudar as pessoas que precisam muito. Então ele disse, não é melhor estudares direito. E eu comecei a ver, lembro-me de umas séries que eu via, que havia um juiz, ele durante o dia fazia os processos e à noite ele ia à casa das pessoas, ajudava as pessoas, era muito boa pessoa. Então eu achei que o direito era uma forma muito nobre de ajudar as pessoas que estavam incapazes, que precisavam de uma ajuda quase divina, de alguém que fizesse justiça por elas, que as amparasse nos momentos difíceis. Depois comecei a crescer e percebi que havia a psicologia, que havia muitas outras formas, mas o meu sonho sempre foi trabalhar com pessoas e com comunidades. Eu trazia um sentido interno de como é que eu posso mudar o mundo e como é que as pessoas podem descobrir o que é que as faz feliz. Havia muito aquele sentido, eu tinha imagens de eu falar para muitas pessoas e as pessoas estavam tristes e de repente encontravam uma luz e iam seguir os seus sonhos. Então havia algo que me dizia que eu ia falar para pessoas, não é? O direito, tu ensinas muito a falar, não temos vergonha da tribuna, não é? No tribunal, e então eu acho que esta vontade de falar, de comunicar, que o direito me deu-me estrutura, deu-me coragem, deu-me não ceder a pressões, a manipulações, a lobbies, eu ser capaz de falar a minha verdade perante o mundo, ser capaz de defender aquilo que eu acredito, deu-me muito. Eu honro muito todo o tempo, todos os anos que eu tive na advocacia, porque eles construíram, eles deram a uma menina de 20 e poucos anos que começa a ser terapeuta, deram-lhe chão, deram-lhe pilares. E então, a estrutura. Porque se eu não tivesse tido isso, porque eu comecei muito cedo a ser terapeuta, ia dar formações com 25 anos, eu achava que eu não sabia nada. O direito deu-me a confiança e a força que eu precisava. E quando tu tomaste essa decisão, o que é que os teus pais e as pessoas que te eram mais próximas te diziam?
Porque nós estamos muito habituados ao percurso convencional, não é? Do científico, do académico. Como é que foi? Eles tentaram, de certa forma, com que tu não seguisses esse caminho só da espiritualidade? Ou sempre entenderam e... Olha, eu sempre entenderam tudo o que eu disse que sentia, via, nunca foi negado, nem posto em causa, mesmo que eles não percebessem, e às vezes adotassem um silêncio. Eu vi que não havia uma rejeição, havia um espaço para me descobrir. E, inclusive, fui incentivada pelos meus pais a poder procurar a espiritualidade sem ficar presa a uma religião. E isso mudou tudo, não é? Porque quando tu tens em casa uma porta aberta que diz, e eu já contei isto umas vezes, quando alguém de outra religião batia à porta, muitas vezes havia estas práticas, não é? De virem doutrinar, dar informação. Sim. E o meu pai disse-me sempre: queres falar com as pessoas? Fala. Ah, mas não há problema, não. Abre a porta, podes falar. Fala, ouve o que elas têm para te dizer. Ouve e sente. E o meu pai sempre disse: espiritualidade, Deus, está em todo lado, em todas as religiões. E isso também fez com que para mim fosse fácil aceitar. Depois, quando eu fazia advocacia e fazia esta parte espiritual, já dava formação, o que aconteceu foi que vinham pessoas especificamente da área da espiritualidade pedindo para ser advogada delas, porque queriam uma advogada com Como que se identificassem? exatamente, como com certeza também acontece contigo, não é? Temos uma médica com quem falamos de uma forma aberta, que está receptiva e conectada espiritualmente, não é? Se eu também sou uma pessoa assim, eu quero trabalhar com alguém que fala a minha linguagem. Claro. E então começou a acontecer isto, mesmo que acontece contigo, começou a acontecer comigo, mas na outra área profissional. E depois... E tu tiveste medo? Não E tiveste medo de largar o direito e dedicar só à espiritualidade? Nunca surgiu aquele sentimento de agora vou fazer isto, mas isso não corre bem? Não, nunca, não te sei explicar. Nunca, por um momento, eu tive medo. Eu tinha vergonha e culpa de dizer às pessoas: eu não posso continuar a ser sua advogada. Isso eu tinha. Porque eu não queria desiludir as pessoas e não queria rejeitá-las. Dizer: não, agora já não vou trabalhar consigo. Isso custou-me imenso. Porque a relação para mim de advogada era uma relação de confiança profunda. Eu levo a vida das pessoas. E sentir que eu ia largar isso, que eu estava a falhar com as pessoas. Agora, medo, insegurança, arrependimento, nunca. Eu sempre soube que isso ia acontecer, Rafael. Eu sempre soube. Porque tu sentias, não é? Tu estavas em verdade. Eu estava numa verdade completa. Aliás, só posso dizer que a minha vida só melhorou desde que isso aconteceu. A minha saúde melhorou, a minha vida melhorou. Não foi fácil, demorei anos, porque eu tinha milhares de processos. Eu tinha milhares de clientes, não é? Eu tinha uma estrutura gigante. Isso foi tudo na vida, mesmo quando nós vamos fazer uma mudança, requer integração, requer uma presença e uma serenidade e uma paciência connosco próprios e com o mundo que nos rodeia. E há uma aprendizagem nesse tempo que é necessário. O tempo é necessário para que cada coisa possa ir para o seu lugar. E essa integração requeriu uma maturidade minha que eu não tinha com 30 e poucos anos e que também fui obrigada a ter lá força. Então, lá está. Mais um ensinamento. Mais um crescimento espiritual. Mas eu não sei dizer, há algo em mim que sempre soube que era isso que eu vinha fazer. Tu tocaste aí num ponto acerca da doença autoimune que tu tiveste e que foi isso que também te fez procurar o Reiki. De que forma é que tu vês a relação entre os desequilíbrios físicos e as questões emocionais e espirituais? Tu sentes que existe uma relação entre elas? Olha, eu sinto profundamente, por experiência própria. E então, repara, eu quando começo a ter problemas de saúde, portanto, diagnosticaram-me o síndrome do cólon irritável, uma úlcera nervosa e mais algumas coisas depois de muito estudo, e eu não percebia, porque eu não podia comer nada, tudo me caía mal, tomava 11 comprimidos por dia, era um horror. Viver assim era horror, porque eu tinha 21 anos nesta altura. Eu queria desfrutar, eu estava a acabar a universidade, eu queria gozar a vida, não é? Eu queria gozar a vida, comer o que eu quisesse, beber o que eu quisesse. E um dia, assim, com o meu médico de família, disse assim: mas porquê? Mas porquê que isto vai acontecer? O que é isto? O que é que isto significa?
Eu lancei ao mundo, eu acho que eu perguntei, porque eu, não é? E de repente o meu médico disse assim, Joana, como é que eu te explico isto? Imagina que o teu intestino está sempre irritado, qualquer coisa que tu faças, ele está chateado. E naquele dia, até estou a sentir assim um calor dentro de mim, naquele dia eu percebi, não, eu estou sempre eu chateada, não é? Porque aquela raiva era minha, não era do meu intestino. E aí faz-se um clique em que eu começo a perceber, não, está alguma coisa de errado em mim, na minha vida, uma infância com muita revolta, muitas situações na vida em que eu notei que eu sentia um esforço gigante e uma desproporção nos resultados, havia quase uma certa sensação de injustiça e revolta genérica que eu trazia no meu ser. E para mim, tudo o que acontece a nível físico é uma expressão do corpo com emoções que não foram, digamos, trabalhadas. Ou seja, o que eu noto neste momento, eu não sei quantas consultas já terei dado na vida, 15 mil, por aí, não sei. Mas posso dizer, eu ainda não vi nenhuma vez que alguém que não tenha um problema grave de saúde, e aqui falamos de saúde, mas falamos de saúde física e mental, que não venha de um trauma profundo que tenha tido a nível emocional. E quase sempre a pessoa, por ela, consegue encontrar essa causa. Não é? Faz lembrar aquele estudo que fizeram às mulheres há uns anos, para aí, sensivelmente uns 14 ou 15, fizeram um estudo a mulheres que tinham cancro no colo do útero. E no final do estudo, eu li este estudo, dizia assim, estas mulheres tiveram este cancro e 70% ou 75% das inquiridas sofreu divórcios ou maus tratos ou relações abusivas, não é? Das outras 25% não foi possível apurar ou não responderam ou não foi possível apurar se realmente também estiveram ou não envolvidas numa situação destas. E eu pensei, eu ri-me naquela altura, porque, pronto, uma linguagem mais técnica e médica, não deves calcular, mas, pronto, é um estudo estatístico que envolve medicina e outras coisas, e eu pensei assim, uau, eu brinco muito a dizer, pois, as outras 25% não disseram, não foi verdade. Porque eu acho que sim, porque o nosso receptáculo, o nosso corpo é tão perfeito. Então quando eu, a nível espiritual, já tenho algo que eu vivo em contradição, desalinhado com o meu propósito, se eu tenho processos traumáticos, desgostos, perdas, dores, emoções que eu calei, o nosso corpo tem de transmutar isso, porque nós sabemos que a nível físico, não é? Estão a acontecer operações, não é? Químicas, bioquímicas dentro do organismo com cada emoção, não é? Sim, nós O que somos tu achas disso? Nós somos um conjunto, não é? Entre corpo, mente e espírito. E eu acho que nós não nos podemos dissociar destes campos. É como se fosse uma dança constante, não é? Como se estes campos andassem sempre de mãos dadas. E se nós alterarmos um deles, vamos estar a alterar os outros. Isto é simples. Quando nós pensamos, por exemplo, numa mulher com depressão, uma pessoa que tenha depressão, o que é que vai acontecer? Há pensamentos e há emoções negativas que vão condicionar um comportamento de isolamento, de redução da ingestão alimentar, e há sempre alterações depois a nível físico. A pessoa emagrece, há alterações analíticas, ou seja, há sempre aqui um conjunto entre a saúde física e a saúde emocional. E isso é muito interessante estarmos a falar disso, porque eu senti que devia trazer aqui este livro que eu li recentemente, que é um livro de Gabor Maté, que é um médico e um dos maiores especialistas em trauma e em stress a nível mundial, que é Quando o Corpo Diz Não. E eles neste livro falam sobre a psiconeuroimunologia, ou seja, a ciência que estuda a relação entre o sistema nervoso, o sistema hormonal e o sistema imunitário. É muito interessante nós percebemos que as emoções, em termos fisiológicos, são descargas elétricas, químicas e hormonais do nosso organismo. Ou seja, há sempre uma relação entre tudo isto. E é muito interessante que nós, muitas vezes, aconselhamos os pacientes para terem um corpo mais saudável, que é importante uma alimentação mais adequada, que é importante a prática de exercício físico, mas e a saúde emocional? É tão importante também nós trabalharmos as emoções. Verdade. É essencial. Nós temos de as trabalhar, em cada emoção que nós sentimos, seja raiva, seja tristeza, seja culpa, é importante nós sentirmos e percebermos o significado delas, porque muitas vezes o que nós queremos é aliviar rápido o sofrimento. Então, o que é que fazemos? Sufocamos as emoções, calamos as emoções e não percebemos o real significado delas e daquele sofrimento.
Isto é muito importante, nós aprendermos a trabalhar as emoções. O que é que tu achas, Joana, sobre esta importância de nós realmente as sentirmos para depois as conseguirmos curar? Porque é que é importante nós sentirmos? Olha, o que eu sinto ou o que eu vejo, de alguma forma, é que sempre que há uma emoção que não é reconhecida e o corpo a sente, não é? O corpo sente a emoção, há esse registro, e que é fundamental que o corpo a possa libertar. Senão, é como uma espécie de guardar um engarrafamento emocional e que a nível energético se manifesta exatamente com um excesso de energia em determinadas partes do corpo. Aliás, há métodos de leitura energética do corpo e, inclusive, métodos que estão comprovados cientificamente em que é possível medir o nível de energia que nós temos em determinados pontos, os quais funcionam melhor, pior, e transmitindo isto ou traduzindo para a área energética espiritual, nós conseguimos identificar porque cada órgão vai estar associado a determinado tipo de emoções. Então estudamos o que é que os órgãos gerem, não só a nível físico, o que é que eles produzem, reparam, limpam, etc., mas também o tipo de emoções que eles são capazes de lidar, com os quais eles são capazes de lidar. E aí vai-nos dizer que uma determinada energia que fica aí estagnada ou que não seja libertada, por exemplo, vamos usar um exemplo que é mais fácil se calhar para quem nos está a ouvir, a raiva, não é? Toda a gente conhece a expressão, este tem maus fígados. E a verdade é que as pessoas que têm tendência a ter muita raiva e que não lidam com isso, têm normalmente mais questões a nível da fígado e vesícula. Porquê? Porque o fígado vai ser, não é, o nosso filtro, a vesícula vai produzir os nossos ácidos, digamos assim, e o que acontece? Nós não filtramos e acidificamos ou produzimos demasiados ácidos que depois vão afetar. Isto é melhor para explicar isto do que eu, mas o que eu quero dizer é que toda a parte do que nós devemos chamar maus fígados é porque realmente é no fígado que está a nossa raiva. Mas agora há uma coisa importante. O fígado está no nosso terceiro chakra. E o terceiro chakra fala do nosso poder pessoal. O que é a raiva? A raiva é injustiça com impotência. Há alguma coisa que não está certa e eu não consigo fazer nada contra isso. Então eu tenho uma profunda raiva. E onde é que eu tenho poder? No terceiro chakra. Centro de poder, o sol interior. Então no meu centro de poder, eu estou em raiva, quer dizer que eu não estou a usar o meu poder, que eu sinto impotência. Então o chakra está-nos a dizer que eu não estou a usar o meu poder e logo há um desarranjo e logo os órgãos que estão no terceiro chakra vão ficar afetados. O fígado, o filtro, as raivas, a capacidade, a ação de filtrar e o estômago, que rege os medos. Toda a gente aqui já teve um momento de nervosismo pelo estômago. Não é? Estômago apertado. A sabedoria popular... E a gastrite nervosa? A gastrite nervosa. Mas a sabedoria popular, imagina, nas expressões, já diz tudo. Exato. Tenho o estômago apertado. Tem maus fígados, não é? E há muitas outras coisas. Sim. E há muita informação, porque na verdade todos nós temos esta capacidade de nos ligar ao nosso corpo e perceber que aquilo que eu guardei ou que eu não me digeri a nível emocional, a chamada somatização, Sim. mais cedo ou mais tarde vai ter que sair. Então, se não sair, pode dar doença, porque ficou lá. E então, para mim, o trabalho, e isto mudou muito a minha perspectiva também de trabalho espiritual. Eu era aquela mulher sentada na cadeira, vamos meditar e conectar com o mundo espiritual. Até que um dia alguém me disse assim, não, mas nós já somos espírito no corpo, o espírito já nós somos. Nós temos que aprender a viver no corpo. E eu, esta frase faz todo o sentido para mim. Pois claro, eu não sei viver no corpo. Depois eu ficava doente, não é? Porque eu esquecia-me do corpo, eu não comia, eu não dormia, não digeria as minhas emoções. Então todo o trabalho que eu faço agora é sempre associar o que a minha alma necessita, a minha missão aqui, com o que o meu corpo expressa e como é que eu trago essa tal união que tu falaste há pouco, dos vários corpos. Essa unificação do que eu sou, da minha mente, das minhas emoções, do meu corpo físico, do meu corpo energético, da minha alma. Como é que eu sou isso tudo? Então, eu acho que esta é a nova era. É nós percebermos que somos tudo, que não temos que separar nada.
Nem já o mundo espiritual temos que separar do mundo terreno, porque é preciso que nós vimos cá. Então, o trabalho, não só aprender a lidar com as emoções, falar com o corpo, suprir as necessidades fisiológicas do corpo, é a escolha da nossa saúde integral, que abrange todos esses corpos. Sim. Um dos cursos que tu também dás na tua escola é as constelações familiares. De que forma é que as constelações familiares também nos podem ajudar a curar aqui algumas questões emocionais? Olha, eu sou uma apaixonada por tudo o que tem a ver com genealogia. Comecei a estudar, portanto, comecei com uma parte muito de trabalho energético, leitura energética, e depois, quando comecei a trabalhar com o feminino, senti a necessidade imensa de começar a estudar mais sobre as famílias, as origens dos traumas e tudo mais. E então muita parte do meu trabalho é com constelações, com psicogenealogia, com descodificação biológica, com o feminino e masculino, integração de ambos. Portanto, muito do meu trabalho é esta junção do olhar para a gênese do humano, desde que encarna e tudo o que vive, da família onde vem e o que está aqui. Então, as constelações tem-me ajudado, para mim, como ser humano, num processo de crescimento pessoal, em que eu comecei a ver que havia muita coisa que eu não conseguia explicar a origem na minha vida e que percebi que era uma herança transgeracional. E diz-se que, como nós estamos em rede todos ligados, portanto, estas heranças espirituais vão passando de geração em geração, que há uma especial relação com a mãe e com a avó pela relação mitocondrial, mas que efetivamente nós, pertencendo a um sistema, pertencendo a uma família, pertencendo a uma sociedade, nós estamos ligados. Nós não temos só os mesmos hábitos que aquela sociedade porque é uma cultura ou que a nossa família. Por exemplo, há pais que nunca conheceram os filhos, nem filhos conheceram os pais, e os filhos têm exatamente os mesmos comportamentos, os mesmos tiques que os pais. Isto é inexplicável. Estamos a falar de tiques, já não estamos a falar de outras coisas. Então, para mim as constelações foi um caminho para trazer no corpo, porque a representação no corpo e representação verbal através de frases sistémicas, que é repor aquilo que não foi dito, trazer no corpo, mostrar as emoções que estão guardadas, comunicar com as pessoas com quem não podemos falar, é um retorno aos sentidos. Por isso, para mim, e não podemos fazer sessões individuais, mas eu amo o trabalho em grupo por causa disso. É a integração dos sentidos, porque nós somos terrenos, não é? De tudo aquilo que nós guardamos no corpo, que pode ser expressado e libertado nessa comunicação com o outro e com uma possibilidade de largarmos também aquilo que a nível inconsciente nós estamos a carregar e não sabemos. É como se fosse uma herança por lealdade inconsciente, não é? Exatamente. Nós muitas vezes, isto é fácil, explicando espiritualmente, tu para nasceres numa família precisas ter afinidade espiritual. Quer dizer que noutra vida há algo que tu viveste, porque eu acredito noutras vidas, que eu acredito que está tudo bem, mas não, basta dizer, aquela alma tem afinidade, cria uma família com determinadas características. E escolhe encarnar na família certa com aquelas características. Então, a moeda de troca é, nós recebemos-te na família, cuidamos de ti e criamos-te, mas tu tens que nos ajudar, porque a nossa família tem muita coisa para resolver. E tu dizes assim, pois olha, até calha bem, porque eu também tenho coisas para resolver, e assim, se eu resolver as minhas, também vos ajuda a vocês a resolver as vossas. Então, há sem dúvida uma lealdade que eu estou a tentar ajudá-los e a resolver as coisas deles, e às vezes nem sei que não são minhas, mas também há uma missão. E isto é muito bonito, se pensarmos. Nós temos a ideia. Então é assim, se eu era uma alma carente, agora vou nascer numa família cheia de amor, cheia de colo. Se a família der muito amor e muito colo, o que é que vai acontecer? Eu continuo a achar que os outros precisam me dar. O externo, o exterior continua a ser aquele que providencia. Mas uma evolução espiritual é quando nós retornamos ao amor, quando nós sentimos que nós já temos tudo e conseguimos ser capazes de dar amor a nós próprios, nutrição a nós próprios, cuidar de nós próprios, ter uma felicidade independente do que o outro me dê. Então a família nós vamos calhar, é a família que me vai convidar a conquistar isso comigo próprio. Ou seja, nascemos sempre na família certa para conseguirmos vir trabalhar as nossas questões. Que neste caso, se eu sou carente e preciso de colo, vai ser uma família que não me vai dar colo.
que me vai dizer assim: olha para esta tua ferida e cura. Tu és capaz de dar cola a ti próprio. Tu és capaz de superar isto. Tu és capaz de conectar com a tua força. Então essa família pode não ser a família amorosa, pode ser a família exata que eu preciso para me ajudar a crescer e a resgatar. Lembro-me a primeira vez que eu fiz um mapa astral. Eu sou caranguejo, não é? O caranguejo é da família. E quando eu fiz isto, tinha 22 anos, tinha acabado de chegar a Lisboa, ou 23, a senhora diz-me assim: olha, nasci nesta família porque se não tivesse nascido nesta família, ficava agarradinha à família o resto da vida. Era daquelas que aos 40 anos ainda vivia com os pais, agarradinha à família. Eu, porquê? Porque é caranguejo, então quero muito, tem uma grande lealdade à família, muita proximidade, tem uma necessidade de atenção, né? Porque várias características lá no mapa. E eu disse: pois, mas a minha família não me deu nada disso. E ela: exato. Exato. A sua família expulsou-a quase de casa para que pudesse curar essas suas feridas e retornar ao amor, ao colo, ao carinho na sua própria casa, dentro de si própria. E eu nunca me esqueci isto. Porque nós não estamos aqui para estar estagnados, não é? É suposto estarmos em constante evolução e crescimento. E por isso é que eu acho que, lá está, as coisas não acontecem por acaso, acontecem da forma que realmente tem de ser para nós conseguirmos caminhar em direção a essa evolução. Que é nos sonhos. É mesmo isso, é isso. Se eu não tivesse nada a aprender, se esta família me dá, preenche os buracos internos que eu tenho, então o que é que eu vinha cá fazer? Não é? É que a vida é um carrossel, é uma viagem incrível de descoberta. Eu digo isto e muitas vezes as pessoas dizem: ai, vocês estão ligados à espiritualidade, nem sabem, sorte têm, que a vida é... Não, nós estamos os mais testados. Eu sou testada todos os dias para saber se digo a verdade a mim própria, se estou a honrar aquilo que vos digo a vocês. Todos os dias sou testada. E os nossos, às vezes os testes, quem escolhe viver pela chancela da verdade, os testes são muito desafiantes. Eu costumo dizer, às vezes outros podem fazer uma desgraça. Eu faço uma coisinha assim, recebo logo cai-me logo um piano, lá do céu, põe em cima, o que é? Ok, o que é que não estás a honrar? Então a vida aqui é um processo de crescimento, de aprendizagem e de constante retorno a um amor profundo, que é uma aceitação, uma paz, um amor próprio, um cuidado, essa pacificação interna, que é eu estar, independentemente do que acontece, em paz comigo, alinhada. Quem consegue fazer isto? Buda, não é? Segundo isto, Buda conseguiu. Ele deixou um livro, nós temos estado a ler, e mesmo assim, recomendo muito essa leitura também, da vida de Siddhartha, mas é um desafio. E por isso é que cá estamos. E voltamos. Eu costumo dizer: epá, vamos fazer melhor, aqui para ver se não temos que voltar, pelo menos não com tantos desafios. Outra ferramenta que tu utilizas é a numerologia. A numerologia é a ciência que estuda os números e a influência que os números têm, que a vibração dos números tem na nossa vida. De que forma é que a numerologia nos pode dar insights sobre o nosso caminho? Eu lembro-me da numerologia porque às vezes acontece a mim e a várias pessoas, podemos estar no trânsito ou em outros momentos da nossa vida e nós vemos números iguais. Isso significa o quê? Quando nós estamos a ver aqueles números iguais, é uma mensagem do universo? Ou é só uma coincidência? Porque há dias que isto acontece com muita frequência. Acontece de manhã, acontece à tarde, acontece à noite. Essa pergunta é muito curiosa, porque toda a gente tem essa pergunta e acho que depois fica aqui o que é que querá dizer. Primeiro, olha, eu fui estudar numerologia a seguir ao Reiki, foi a primeira coisa que fui estudar. Ou seja, eu tenho numerologia no meu coração há 20 anos. E porquê? Porque apesar de eu ter estudado Humanidades e Direito, eu tinha uma mente muito racional e muita facilidade para os números, e quando era pequena ia às Olimpíadas de Matemática, essas coisas todas, e adorava números. Não gostava da matemática como eles ensinavam, mas eu gostava de números. Então os números ajudaram a minha forma racional a encontrar uma equação, uma matriz para aquilo que acontecia. Então os números para mim digamos, o decifrar da equação daquilo que está a acontecer. Eu vejo os números, estão a falar. E acredito que tudo é composto de uma fórmula. Então, se tudo é composto de uma fórmula, tu tens números, porque as fórmulas têm números. A trazer números, não é? Então, é isso. Vamos ver qual é a fórmula. Qual é a fórmula do dia de hoje, qual é a fórmula deste ano, qual é a fórmula, do meu nascimento, qual é a fórmula da minha personalidade, tudo através dos números. E quando eu utilizo os números, eles começam a falar comigo. E se
nós de alguma forma temos identificação. Encontrar os números ou ver os mesmos números quer dizer que o universo está-nos a dar mensagens por código, não é? Agora temos que descodificar. O que querem dizer os números repetidos? Sempre, mas sempre, são mensagens do mundo espiritual e consoante os números que nós vemos repetidos, nós temos uma mensagem específica. Quando os números aparecem os dois iguais, por exemplo, muita gente vejo 1, 2, 2, 3, 3, são os chamados números mestres. E isso representa um convite a usarmos, a resgatarmos, a reconhecermos a nossa mestria. Em especial o 11, há muita gente que vê 11, 11, 11, está a acontecer. Porquê? Porque é para assumires a tua mestria. É o que é que tu tens para dar ao mundo. E aí estás a fazer, através da tua profissão, com médica com esta consciência, através deste trabalho que estás a fazer aqui no podcast, a trazer outras pessoas a falar, eu trago a minha consciência, eu partilho e assumo a minha mestria, a minha sabedoria, aquilo que eu tenho dentro de mim, chamemos-lhe o que quisermos, para partilhar com o mundo. Chama-se isto um chamamento para o caminho espiritual, um chamamento para a missão na Terra. E é por isso que os números vêm assim, o número do mestre, chama-se esse o número do mestre, que é aquele que tem a sabedoria, a diplomacia do 2, 1 mais 1, 2, e aquele que tem a coragem de ser vanguardista, aquele que toma a ação, aquele que assume o palco do 1. E porquê que nós temos números preferidos? Ou seja, não sabemos explicar qual é que é a razão, mas gosto muito do 7 e gosto muito do 11. E têm de ser estes números, não podem ser outros. Porquê é que existe esta afinidade inconsciente com alguns números, que acredito que várias pessoas possam ter, eu tenho. Porquê que isso E para acontece? saber qual é o teu já agora? O 11. O 11. Olha, pronto, tu já expliquei o 11, claro. E tu tens muito essa energia do 11. Eu nasci no dia 11. Era isso que eu te ia A minha dizer. filha nasceu no dia 11. Eu nasci no dia 11 às 11 da manhã. E a data da concepção foi dia 11 do 11. Então, o que é que isto quer dizer? Eu vou começar por ti, porque Já estou a ter uma silencioso. consulta. Não, mas é que o que tu estás a dizer é muito importante, porque estás a falar por muitas pessoas que também precisam de ouvir isto, então não é para ti, é para todos. Eu ia-te dizer assim, ia-te responder assim, só tens ligação ao número que já tenhas contigo. Era o que eu ia responder. E agora, partindo daqui, eu vou dizer, porquê que tu vês o 11? Porque tu já tens no nascimento, já tens no dia de nascimento, então tu, como alma, vens à Terra e tu escolhes deixar uma mensagem. Tem que ser uma mensagem que tu entendas. E tu vais ser uma humanoide, não é? Aqui na Terra, qual é a mensagem? Nós vamos à escola, vamos aprender a ler, a escrever números, tu vais entender os números. Porque lembramos que são fórmulas e que tudo são fórmulas no planeta Terra. Então a tua fórmula vem com o número 11, para que tu percebas que a tua passagem aqui na Terra é ao serviço. Não é uma missão qualquer, não vens cá, se fosse, era só sou eu, é para mim. Não, tu vens cá liderar, inspirar, encaminhar, despertar espiritualmente os outros. Então esses 11 todos foi para te mostrar, dar mensagens que tu vais tornar conscientes, vais trazer as mensagens do inconsciente para o consciente e, por outro lado, para temperar, não é? Tu também és uma fórmula. Para temperar a tua forma, a tua personalidade, o teu ser com essa energia. Então, sempre que nós temos afinidade com o número, vamos estudar, seja a nível da personalidade, através do nome, seja a nível da essência da alma, através da data de nascimento, que essa pessoa tem esse número. Então, o mundo espiritual manda um número, mostra um número, para perceber que aquela é a nossa vibração. Não é? Como eu tenho, por exemplo, com 9. O 9 é o vanguardista espiritual, não é? O idealista, é aquele que vai dizer as coisas que ninguém quer ouvir, vai parecer o louco. Aliás, na carta do tarô é o louco, sim, não é? Sim. Porquê? Porque compete-lhe a ele vir transformar o mundo. Então é preciso ter grandes líderes, como a Madre Teresa de Calcutá, como Xanana Guzmão, como muitas outras pessoas que tiveram energias novas. Porque foi preciso acreditar tanto, ter tanta fé para mover o mundo, não é? Por exemplo, Nelson Mandela era um líder
como a Madre Teresa de Calcutá, ele era um 8 com 8 e 9 no nome, e ela era um 9 com 8 e 9 no nome, então é 8 e 9, 8, o número do líder, o número do militar, o número daquele que tem vontade e força férrea, 9, o inspirador, ok? O humanitário, aquele que vai trazer do céu, que é o último dos números, os números são do 1 a 9, traz do céu a mensagem dos céus. O todo, aquele que vem resgatar o todo. Então, grandes líderes trazem energias em conjunto. Eu falei destas duas pessoas porque foram revolucionários, altruístas, ok? E que viveram vidas dispostos a abdicar de si próprios e das suas famílias e etc. para o todo, para a humanidade, para o desenvolvimento da humanidade. Sim. De todas estas terapias energéticas, aquela que é mais aceite atualmente, eu penso que seja o Reiki, que já existe em alguns hospitais, no contexto de pacientes oncológicos, para reduzir e para controlar os efeitos da quimioterapia, as náuseas, os vômitos, para promover um sono mais reparador, para permitir controlar mais a ansiedade que existe no momento de incerteza e de negatividade, como é o caso do cancro. Como é que tu explicas a quem ainda não sabe o que é o Reiki? Quais é que são os benefícios? Em que é que consiste uma sessão de Reiki? Olha, o Reiki é energia universal, ou seja, toda a gente tem a capacidade de poder canalizar energia, e o que acontece numa sessão de Reiki é que eu não estou a dar a minha própria energia. Eu estou a ser canal dessa energia que existe, uma energia pura, limpa, universal. Toda a gente conhece a história de Jesus Cristo, que colocou as mãos e que curou pessoas. Jesus era uma alma muito evoluída, um ser espiritual de luz muito evoluído e tinha um grande poder de cura. Mas além de Jesus, toda a gente já ouviu falar de outras pessoas que fazem o mesmo. Agora, a grande novidade é que qualquer um de nós tem essa capacidade. Então, basicamente o que acontece numa sessão é que a energia vai entrar pelo nosso canal energético, ser distribuída pelas mãos, pelos nossos chakras, centros energéticos, e eu posso, através das mãos, passar essa energia. É uma energia universal, portanto, eu não estou a dar nada de mim. Claro que o meu corpo está lá, tem presença, tem desgaste também. Chama-se Reiki, que quer dizer Rei, energia universal, e Ki, centro energético pessoal, a minha energia. Então, quando as duas se juntam, eu como canal de transmissão de energia e essa energia que vai fluir, a pessoa recebe energia em determinado órgão ou local do corpo e tem a capacidade de ativar as suas potencialidades. O Reiki não vai fazer milagre. O Reiki vai permitir que a pessoa, recebendo o Reiki, consoante o seu estado de evolução, aquilo que ela quer ou não curar, reponha energia vital nos órgãos. Vai permitir que o metabolismo se regularize, vai permitir que a pessoa regenere, ative o sistema imunitário, reequilibre os tais corpos físicos, emocionais, mentais, energéticos e espiritual. Vai permitir que a pessoa se conecte a si própria. Porque isto acontece. Na sessão de Reiki, a pessoa realinha-se consigo própria. E eu digo sempre, a própria iniciação, que é com o curso de Reiki, que é das coisas que eu mais recomendo, toda a gente deve fazer, é o retorno à origem. Eu sou um ser espiritual e quando se faz uma sintonização com a energia Reiki, eu vou me sintonizar com aquilo que eu já sou. Então o Reiki é sempre uma oportunidade de nós ativarmos em nós os nossos dons, os nossos talentos, a nossa força, a nossa saúde. Uma escolha pessoal que é, eu quero ter uma saúde integral. Eu quero estar bem. Eu quero reconhecer a luz que eu sou. E é por isso que há curas inexplicáveis com o Reiki. Que eu não tenho comentário, nunca recomendei, não recomendo que ninguém deixe de seguir a medicina convencional para fazer terapias alternativas, nem energéticas. É tudo complemento, Sim, na verdade. Se o universo nos deu as coisas, é para usar tudo, é para usarmos tudo. Se não teríamos nascido num tempo em que não havia determinadas coisas, mas nós nascemos agora com estes dons, com esta facilidade. Então é receber com amor, com gratidão e com equilíbrio. E acima de tudo o que o Reiki faz é devolve-vos o nosso empoderamento. O meu corpo é saudável, o meu corpo é capaz de se regenerar, eu posso ficar melhor.
A maior parte, tu falaste de práticas em hospitais, por exemplo, em Inglaterra há um hospital que tem nas urgências uma equipa de reikianos. Antes de irem à triagem, fazem reiki e depois vão à triagem. É muito engraçado, que é um hospital público. Nas urgências, eu nunca pensei que isto fosse acontecer. E, portanto, há muitos casos relatados de redução do nível de dor. Da própria ansiedade. Exatamente. E eu ia dizer uma coisa. Ok, nós conhecemos oncologia, urgências, mas há uma área em que há resultados simplesmente maravilhosos. Eu posso dizer, eu já iniciei centenas ou já milhares de pessoas em Reiki e há algo indescritível, que é a saúde mental, a cura de depressões, a melhoria do estado de ânimo das pessoas, a melhoria da energia vital, o entusiasmo para a vida. Há algo inexplicável, por isso é que eu digo, é uma reconexão connosco. Porque as pessoas, se aprenderem, também conseguem praticar nelas próprias. Exatamente. Elas são realinhadas com a energia Reiki, que nós já nascemos todos com a energia Reiki, a energia universal pertence a todos. As crianças já naturalmente fazem isso. Por isso é que elas não caem, por isso é que têm maior equilíbrio, por isso é que... Porquê? Porque há quase uma... Elas são mais espirituais, elas são mais firmes, elas vêm acabadas de estar ligadas lá de cima, não é? Então chegam aqui, nós, quanto mais velhos, parece que mais vamos calcificando esse nosso lado espiritual. Então é um realinhar, um reencontro, e a partir daí tudo em nós começa a funcionar melhor. E, efetivamente, não sabendo o que acontece, mas eu acho que essa harmonização interna faz com que elas próprias, para já ficam com uma ferramenta para a vida, podem fazer outra pessoa. Eu sou muito a favor das formações, eu sou a favor que as pessoas fiquem com o que lhes pertence. Então, adoro e convido sempre as pessoas a irem fazer as formações para que não dependam de nenhum terapeuta, não dependam de ninguém, para que façam o seu próprio caminho, a sua própria cura. E eu acredito nisto, acho que isto é a minha verdade e o meu caminho. Eu sou formadora de terapeutas e sinto que esta é a minha missão, é despertar, transformar, que as pessoas também possam realinhar-se com o seu propósito e com os seus dons. Então, a pessoa pode dar a si própria, pode dar aos filhos, à família, aos animais, à casa, às plantas, e tem uma ferramenta para a vida. Porque é uma ferramenta cheia de benefícios que na realidade não tem nenhum risco, não é? Portanto, Zero contraindicações. Pode acontecer uma coisa, tem uma questão, que é, se tivermos tido uma queimadura, se fizermos Reiki, como tem a tendência a sentirmos onda de aumento da sensação de calor, sim. pode não ser agradável nas queimaduras, mas há um método que não tem que ser feito diretamente na queimadura. Porquê? Porque há partes do corpo que são as responsáveis por gerir a dor da queimadura. Então é isso, brinco isto com a queimadura para explicar, né, que há uma sensação às vezes física de calor, mas às vezes não há sensação nenhuma. E depois há um resultado. Eu quando fiz Reiki, eu fiz a formação, não acreditei em nada. Eu achei que aquilo era bonito. A meditação, pôr as mãos. E lembras-te que eu contei no início da nossa conversa que eu tomava 11 comprimidos por dia. 15 dias depois, eu esquecia-me de tomar os medicamentos. Ia comer, esquecia-me que não tinha tomado nada, os protetores gástricos, aquelas coisas todas. Porque já te sentias melhor. Mas 15 dias depois, até que chegou um ponto, passado um mês, eu retirei toda essa medicação e o meu corpo regenerou, o estômago regenerou, o intestino já ganhou forças e eu não tinha que tomar nada porque ele tinha ativado a sua capacidade de regeneração e de lidar com aquilo que eu comia. E foi assim. Eu tenho uma vida completamente normal com aquilo que eu como, com o que eu bebo, com qualquer outra pessoa. E ninguém diria, depois de anos com tantas mazelas e com tantas limitações. Então claro que eu tenho que cuidar bem. Se eu cuidar mal, tenho uma chamada de atenção porque o meu corpo, eu somatizo muito e o meu corpo fala muito comigo. E para eu manter atenta, não é? Se não ando lá em cima. Mas é isto, o Reiki é uma ferramenta de cura, de realinhamento e de ativação daquilo que é a nossa essência. A nossa essência de luz, de cura, de paz, de harmonia, de saúde integral. É muito importante isto que tu falaste do corpo, porque ele está sempre a falar connosco, ele está sempre a dar-nos sinais, não é? A alarmes, a explicar que alguma coisa que não está bem, só que muitas vezes o que nós fazemos é ignorar isso, não é? Nós acabamos por estar completamente desligados de nós, que não ouvimos aquilo que o nosso corpo nos está a dizer.
E hoje em dia eu acho que vivemos numa sociedade em que é tudo muito rápido, acontece tudo muito depressa, muito acelerado. As pessoas querem as coisas para ontem. E por isso é que os níveis também de ansiedade e de depressão estão a aumentar. De que forma é que nós podemos encontrar serenidade em tempos caóticos? Olha, essa pergunta é maravilhosa. Para mim o Reiki é uma das grandes técnicas. Eu utilizo não só como forma de meditação, de conexão comigo, mas também para restabelecer os níveis do corpo, nesses desarranjos que nós temos com a alimentação, com a dormida, com o stress. Portanto, este seria das primeiras ferramentas. Sem dúvida alguma, estar em contato com a natureza. Portanto, para mim, sim, eu sei que tu também partilhas essa paixão e essa conexão. A natureza, para mim, é vida, e eu sinto cada vez que vou até ela, sou muito agraciada, muito abençoada, que recebo tanto. Então há uma parte de mim que volta a casa quando está com a natureza. Sim. E a minha experiência, mesmo também, voltando, pessoas com dificuldades e até problemas emocionais, há um restabelecimento muito grande. Depois, a meditação. Eu pratico a meditação das rosas, é uma técnica de meditação que também ativação, proteção energética, limpeza. E para mim, esta técnica de meditação, como é ativa, é muito adequada porque eu sou uma pessoa com muita energia e que tem muitos pensamentos, então ajuda-me a aliviar a carga mental e a poder esvaziar a mente e ao mesmo tempo proteger e revitalizar também a minha própria energia. Depois, contacto com os animais. Para mim, aprendo muito com eles trazem uma paz interior profunda. Às vezes há pessoas que não sabem. E o reaprender-me a observar a natureza, a observar os animais, ensina-nos muito, são grandes mestres. Sim. E acho que, acima de tudo, viver a verdade. Talvez essa é a receita número 1. Aprendermos a dizer não. Aprendermos a fazer realmente só o que queremos. Sabemos estabelecer um limite. Porque a maior parte de nós não supera as suas necessidades. Não é? Nós esquecemos, ou achamos que não podemos, ou achamos que algo é mais importante. Quantas vezes eu estou cheio de fome, mas eu tenho que ir dar uma consulta e aquela pessoa precisa muito. Mas se calhar era prioritário que eu estivesse nutrida. Não é? E então esquece-me, então a vida faz-nos esquecer. Então dizer a necessidade. E há pouco tempo eu disse assim a uma pessoa, olha, eu estou atrasada, mas eu preciso mesmo de 15 minutos, eu tenho que ir almoçar. E sabes o que é que a pessoa me disse? Também se eu já fazias com os filhos para ir buscar à escola, disse-me assim, claro, mas tu tens que comer, porque comer é prioritário à minha consulta. Eu achei aquilo de uma amorosidade. Eu pensei, tinha essa consciência. Sim, eu pensei, olha, foi a pessoa certa, então eu comi. Depois, era online, não é? E até em casa, e eu rimos as duas, fizemos a consulta, eu acho que tudo foi melhor depois, porque houve esta conexão de coração a coração. Então, quando eu sou honesta comigo, os outros também podem ser. E essa nossa honestidade, nós reencontramos a alma, o amor uns pelos outros. Então é isso, é dizer, olha, eu preciso disto, ou então eu já não quero isto. E nessa verdade vem o equilíbrio. O estabelecermos os limites e o dizermos o não é difícil. É algo que nós temos de trabalhar para o conseguir fazer. Porque a tendência é nós colocarmos sempre os outros à frente e esquecermos um bocadinho as nossas próprias necessidades. Eu falo isto, defendo isto e muitas vezes sou a primeira a esquecer. Sou muito humana nesse aspecto. E acho que, eu, admitindo isso, relembro que vai acontecer, mesmo há 20 anos a trabalhar nesta área, vai acontecer. Há uma parte de mim que tem este calcanhar daqueles. E aprendi a aceitar, a dizer sem vergonha isto. Eu esqueço de mim, às vezes ainda me custa dizer não, ou dizer sim a mim própria. Então, neste relembrar, eu acho que também as outras pessoas podem identificar, perceber que faz parte, que não temos que exigir essa perfeição, mas já que haver um guia condutor. Eu até faço, sabes, listas, e tenho assim coisas escritas para me lembrar.
sobre aquilo que é primordial para mim, a alimentação, o tempo livre, o cuidado, o parar. Porque é assim, se a nossa vida externa não está em equilíbrio, como é que queremos que o corpo esteja? Sim, Não é? impossível. Então há que olhar para isso. Claro. Há que reconhecer mesmo com as debilidades, com os desafios, com as sabotagens que manter esse autocuidado neste momento atual da sociedade traz. Sim. Nós tivemos o Covid e exatamente nos ensinou. É preciso vir outro, se calhar, para ensinar. O que é que já aprendemos? Ele veio aqui abalar um bocadinho a estrutura, não é? E aquilo que a nossa forma de viver. Mostrar-nos que às vezes é preciso nós pararmos, Sim. olharmos para nós, olharmos para dentro. Houve pessoas que se divorciaram porque passaram a conviver com o companheiro ou companheira todo o dia. Sim. Foi-lhes mostrado algo que não queriam ver, tiveram que resolver. E que no dia a dia era fácil, não é? Cada um ia para o seu trabalho, mas Claro. depois quando é preciso estar junto. É isso. Houve imensas crianças que foram concebidas no Covid. Por pessoas que foram mais amorosas, que partilharam momentos e que puderam fazer amor com a vida, com elas, com o companheiro, com a companheira. Sim. Houve pessoas que mudaram de trabalho. Não é? Então, às vezes os flagelos sociais são uma oportunidade de nós fazermos a nossa própria purga. Nossa purga espiritual e emocional. E temos de ter essa coragem de olhar para isso. Sim. Então quantos mais precisamos ter até viver essa verdade? Então aproveitar cada coisa que nos é apresentada para ir para dentro, fazer isso que estavas a dizer e sentir. É a minha verdade, quero, não quero. E também se eu não sei, também está bem, ainda não sei. Porque nessa meio dúvida, tempo. é isso, nessa dúvida que eu assumo, crio espaço para receber a resposta. Sim. E nós também temos que aprender a abrir o coração a receber a resposta. Ou porque não há o tempo, ou porque não estamos ainda capazes de ouvir. Então aí é simplesmente nessa dúvida abrir espaço para receber. Para nos recebermos. Olha, tu além de dar consultas e fazeres terapias, tu também dás cursos e formas terapeutas. E Exatamente. criaste recentemente a tua escola, a Escola da Alma Rock. Como é que surgiu esta ideia de criar a escola e porquê é que não o fizeste mais cedo? Ai, esta pergunta, uma pergunta. Então, eu criei a Escola da Alma Rock há 3 anos, sensivelmente. Ela vem de um sonho. Vem de um sonho que ainda está a meio caminho. Então, é um spoiler. Está a meio caminho. Na verdade, eu não queria fazer nada, Rafaela, vou-te dizer. Eu vivo tão feliz a formar terapeutas, tão entusiasmada com aquilo que eu acho que é a minha missão, que eu sou aquela, tipo, às vezes a formiguinha, sabes? Que sente que tem que entregar, e depois tem ideias e quer manifestar. E eu achava que as estruturas me iam desviar da minha missão, que era ensinar outras pessoas para que eles pudessem atender mais pessoas. Ou seja, eu queria formar terapeutas para que eles possam chegar a mais pessoas e fazermos uma grande rede de cura no planeta. Então, formar terapeutas é que a cura possa chegar, a ajuda possa chegar a mais pessoas, cada vez a mais, e toda a gente possa receber a ajuda que necessita. O que eu senti que era a minha missão. Mas, em várias informações que eu fui recebendo, aparecia-me a escola, uma estrutura, e os alunos há alguns anos, que eu tinha formado há mais anos, diziam: Joana, então e agora? Formaste-nos e agora? Temos que esperar até tu teres a próxima formação, temos que esperar. E agora queremos mais. Então e quem é que nos acompanha? Então eu formei a escola para os terapeutas. A escola não foi uma escola formada para as pessoas no geral chegarem até mim, porque elas já chegavam. E eu acredito que quem tem que chegar até nós chega. Sim. Então a escola foi para criar um suporte e uma rede para os terapeutas terem uma formação certificada, com qualidade, com organização, para poderem perante o exterior encontrarem uma formação que trouxesse experiência profissional adequada para eles e que ao mesmo tempo para as pessoas também pudessem perceber o que é que acontece nesta escola. Sendo transparente, com os programas, com os conteúdos, as pessoas também percebem. Identificam-se com a escola, não a identificam, identificam-se com os terapeutas que têm este tipo de formação ou não. E isto foi um compromisso e algumas formações levam anos a fazer, aos vários níveis, e são anos, não é? E então, quando eu realizo este sonho da escola, eu achava
que era este meio de encontro dos terapeutas. É muito desafiante, é muito desafiante. Eu, como disse, venho do meio corporativo, tive empresas, tive negócios, nunca fui uma pessoa que me movesse pelo dinheiro, então a minha prioridade sempre foi deixar a obra feita, criar coisas, deixar para a sociedade. Trabalhei muitos anos, 25 anos em associativismo animal, portanto participei em muitos projetos de criação de leis, inclusive de proteção animal, criminalização de maus tratos, participei em muitos trabalhos e eu pessoalmente também fui dirigente associativa e tive diretamente na ajuda e bem-estar e resgate animal. Então era como se eu dissesse, não, eu para fazer uma escola, esta escola tem que ser a união do planeta. Então veio uma escola que tem uma filosofia de honradez, respeito e sustentabilidade por tudo o que existe no planeta, por todos os seres, pelos animais, pelas plantas, pelas diferenças culturais, pelas diferenças das pessoas. Nós temos políticas como, por exemplo, só usar materiais reciclados, promover a utilização de espaços com parceiros, por exemplo, para as nossas formações, que têm as mesmas políticas. Por exemplo, sítios onde são praticadas uma alimentação vegana biológica, onde é utilizados recursos, sustentabilidade nas construções, na captação de energia, da água. Portanto, nós tentamos associar-nos sempre, quando precisamos, quando vamos fazer um retiro ou alguma coisa, sempre a parceiros que comungam dos mesmos princípios, que é a nossa pegada no planeta tem que ser de luz. Exato. Então, se for escura, se for de sujidade, temos que rever o nosso lugar. Então a escola vem disso, uma filosofia, de uma fé, de uma crença que nós estamos a contribuir para algo melhor. Um dos cursos que tu dás na tua escola é o Feminino Consciente. De que forma é que este curso consegue ajudar as mulheres a libertarem-se de amarras sociais e familiares? Que dores é que tu encontras nas mulheres? Vamos ficar aqui o resto. Olha, não, é muito Eu adoro giro. estes temas. É dois temas, eu também. Ainda vamos fazer o episódio 2 com outros temas. Olha, portanto, o meu trabalho com o feminino é um trabalho de formação de terapeutas, de mulheres, facilitadoras de círculos, de terapias a mulheres e que também fazem terapias energéticas, resgate de terapias ancestrais, curas do útero, limpezas energéticas, trabalho da fertilidade, consciência, mas sempre com aquela linha que eu falei no início, que é a gênese do humano e da sua história nesta vida. Então há um resgate de quem esta pessoa é, tudo o que esta mulher viveu, do ponto de vista emocional, dos conflitos, traumas, histórias que ela viveu e de tudo aquilo que vem da sua linhagem feminina. Acreditamos no feminino e masculina, porque o primeiro nível é focado só em mulheres, o segundo é as mulheres, o feminino com o masculino, e o terceiro tem a ver com esses resgates do empoderamento e sabedoria ancestral. Então, as mulheres fazem um trabalho neste tipo de formação de conhecer a sua história e desbloquear os tais traumas e registros dolorosos que as limitam. E, inclusive, poder honrar e respeitar tudo o que herdaram, consciente ou inconscientemente, das suas linhagens, não é? Da sua família, mas que de alguma forma possa estar a limitar. Porque essas programações inconscientes, ou as tais crenças do sistema, por uma questão de sobrevivência, não é? Porque nós às vezes falámos também no início de lealdades, nós estamos a repetir sem saber que estamos a repetir, é uma lealdade inconsciente. Às vezes nós estamos a repetir para pertencer, porque se eles fizeram assim, vou fazer como eles fizeram, porque senão é como se não sou desta família, não é? Para não ser excluído. Para não ser excluído. E outras vezes nós fazemos assim em piloto automático porque nos ensinaram, então vou fazer como disseram que era. E nem sequer nos encontramos e descobrimos como é que queremos fazer. Estas três causas fazem com que haja um maior distanciamento da felicidade, porque acaba por haver nestas mulheres prisões e mandatos que as limitam. Então vão-se gerando traumas, seja por experiências dolorosas ou por tudo isto que eu acabei de falar, e o objetivo desta formação é reconhecer, encontrar, limpar, honrar e
voltar àquilo que é a minha essência, porque não há duas mulheres iguais. Por isso o meu trabalho com o feminino não é aquele trabalho que nós estamos habituados, estar em circo, também estamos em circo, também cantamos, também dançamos, mas não é esse trabalho. É um trabalho profundo de descobrir que mulher é que tu és. O que é que serve para a tua vida? E o que é que da tua história te está a impedir de andar para a frente para o teu máximo potencial? Quais são as feridas que tu hoje olhas e dizes assim, ok, eu posso te largar? Qual é que é a maior transformação que tu vês nas mulheres que fazem esse curso? Como é que elas depois regressam a casa e à vida? Olha, normalmente acontecem milagres. Acontecem milagres. Eu tenho muitas histórias, eu até me emociono, estou a dizer isto e emociono porque é verdade, e se calhar algumas pessoas quando virem este episódio podem deixar os comentários e dizer isto aconteceu, porque nada melhor que estas mulheres do que eu para confirmar. Mas tenho mulheres que não conseguiam conceber e tornam-se mães. Eu digo sempre que há uma percentagem no curso que vai engravidar, porque é um grande tema, é os níveis de infertilidade das mulheres que estão a deixar aqui também uma marca profunda na nossa autoestima, no nosso poder, não é? Porque conceber supostamente era um do inato às mulheres e estava em muitas limitações, pronto, mas isso por motivo para outro dia. A mudança profunda nos relacionamentos, porque quando eu vou curada das minhas feridas, eu não tenho que estar a projetar no outro a minha carência, as minhas necessidades de atenção, que o outro compense. Então, os relacionamentos de uma maneira geral podem melhorar. Saúde física integral, porque este reequilíbrio faz com que tudo funcione melhor. E também porque trabalhamos muitas técnicas de resgate, de cura normal, ligação às medicinas naturais, às ervas, aos chás e ao próprio bem-estar e cuidado. Temos depois também convidados muito específicos em várias áreas, há muitas mulheres convidadas especialistas, saúde, ginecologia, relacionamentos, empoderamento, a gestão das emoções. Portanto, há muitas mulheres, nós somos um grupo de mulheres a trabalhar para outro grupo de mulheres, que é o que eu mais amo deste trabalho. Então, a profunda cura também é o resgate da irmandade. Porque se num curso que há várias mulheres em conjunto estão a trabalhar para que nós todas que estamos a fazer o curso também possamos resgatar isto, já não vou sentir sozinha. Eu vou ganhar uma tribo, uma identificação, eu vou compreender melhor o que me aconteceu, já não vou sentir um bicho raro. E há um resgate de uma força que só o feminino tem. É uma força amorosa, porque nós mulheres somos isso, somos aquela força da estrutura, do colo. E isso é regressar a casa. Sim. E tu sentes que elas regressam de facto com uma outra luz para os seus projetos, para as suas relações, para a sua vida familiar? Sem dúvida, e inclusive tu falaste de projetos, há muitas mulheres que tomam coragem de mudar de vida. Também é preciso dizer que este curso do feminino, que está baseado em todo o trabalho que eu faço transgeracional, como eu estava a dizer, e de desprogramação emocional, portanto, tudo isto é nesta linhagem, é um trabalho intensivo. Normalmente são formações que fazemos em retiro e permite que a pessoa faça um mergulho. Exato. E como ela faz este mergulho, ela está amparada sem interferências. Então é um trabalho mesmo profundo. E quando elas regressam, já viveram tudo aquilo. Não é a mesma coisa fazemos um dia, depois fazemos outro dia. De repente eu mergulhei ali, eu experimentei aquilo, eu vivi. Senti essa paz, senti essa harmonia, senti esta alegria, reconectei-me, vim em mim. É algo intensivo, sem interferência. Exatamente. Então, eu gosto muito de trabalhar assim. Eu gosto de tudo com intensidade, tu já sabes, não é? Eu gosto de trabalhar assim porque de repente tu tiveste aquele tempo em que é só tu, por ti, para ti, com o amparo de todas as outras mulheres, e tu podes voltar cheia de força, recarregada, para agora poder fazer diferente, ou à tua maneira. Ocorrem verdadeiras transformações. Mesmo. Mas eu vou convidar quem estiver aqui a assistir, deixar aqui os comentários, porque estão lá também nos testemunhos e na página de formação, estão lá testemunhos das mulheres. Mas
se eu pudesse agarrar-me todas as mulheres, cada uma podia dizer o que é que realmente mudou, e às vezes em todas isto. E sabes o que é bonito? É quando eu estou nesta formação, dou esta formação, algo também se cura para sempre em mim. Eu só fui buscar aquilo que preciso para mim. Exato, sem Nós dúvida. só vamos buscar formações que precisamos para nós. E nós estamos a vida toda, facilitadores, professores, seja quem for, a fazer esse trabalho connosco. Então é aparente sempre. Comove-me este trabalho com as mulheres, porque nós temos uma força transformadora. É incrível. A maior parte das mulheres que estão a fazer trabalho espiritual conseguem contribuir para o mundo. Agora o convite é estender isto aos homens. Mas que nós também aprendamos a criar espaço para que eles possam chegar, sem julgamento, Sim. sem crítica, sem pressa, com amorosidade, deixar-lhes espaço para que eles cheguem. Eu Também é brinco muito importante. e digo assim, nós já encarnámos mulheres de propósito para ser mulheres, para podermos fazer este trabalho, porque está mais favorecido. Vivemos numa era, desculpa, que ativou esta energia feminina. Mas os homens precisam de ser incluídos. Os homens precisam de ser vistos. Os homens precisam de fazer este trabalho connosco. E por isso também no segundo nível do feminino, É com o masculino. com homens e com mulheres. Exato. Então no retiro vêm homens também para sustentar o trabalho connosco. Sabes que nesse momento em que os homens se unem às mulheres, as mulheres que falam tanto ficam num profundo silêncio. Eu já, ano após ano, porque cada ano eu dou um Assistam nível, mesmo. assisto mesmo, que é, nós achamos que temos muita coisa a reclamar, muita coisa a dizer, mas há um silêncio no masculino. Não em todos, mas há uma grande parte do masculino, e principalmente das gerações que vêm agora, que não fala, que não expressa. Porque não quer ser julgado, porque ainda traz a culpa também deste patriarcado. Isto há um tempo, é tempo de limpar isso. Também existe medo da vulnerabilidade, não é? Qual é que é o papel que a vulnerabilidade tem em termos de cura emocional e crescimento espiritual? É o caminho para abrir o coração. Porque vulnerabilidade não é fraqueza. É a possibilidade de sentir. E se tu tens essa capacidade de sentir, tu vais entrar em contato com a tua verdade e vais abrir as portas do teu coração. Então, é uma forma profunda de nos ligarmos ao outro. Porque só com as portas abertas do coração é que eles te podem ligar. Eles não se veem. Se eu fechar as portas do meu e tudo do teu, como é que eles falam? Sim. Então é isso. Vamos É abrir preciso essas portas. reconhecermos, não é? Que ser vulnerável é bom e é importante para o nosso crescimento. Sim. Mesmo isso. Joana, o que é que te inspira nos teus alunos? Eu aprendo tanto. Os meus alunos, primeiro, eu tenho alunos muito diferentes. Hoje em dia há muitas pessoas da área da saúde, da área social, da área da educação e do mundo empresarial, que está a tomar a dianteira numa transformação social, em unir, em curarem-se a si, conhecerem-se melhor e poder abrir espaço para levar tudo aquilo que aprenderam para os seus meios profissionais. Eu sou muito grata por isso. Então, cada vez que eu tenho um aluno, inspira-me muito a coragem de levar tudo isto e a vontade de transformar. Isso é o que mais me inspira. E sabes o que é que mais me inspira? Tudo aquilo que eu mais rejeito. Os alunos tocam também as nossas feridas. E às vezes os alunos irritam-nos, às vezes os alunos mostram-nos algo que nós não queremos ver, que nos lembra a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, o nosso marido, a mulher. E os alunos que tocam as minhas feridas são aqueles que eu mais agradeço e que mais me inspiram. Porque penso, ainda há espaço para mim, para eu crescer. Esta pessoa tem algo que eu ainda não aceito e ela tem coragem de ser isso. Tem coragem de mostrar, por exemplo, vou dizer, eu sou muito ativa, não é? Se eu vir alguém passivo e com medo, eu penso assim, mas estás com medo de quê, não é? Vai! E aquela pessoa, aquele medo todo, mostra um medo de se calhar que eu não quero assumir, que eu não me permito ter, que eu vejo nos outros e que às vezes não quero ter paciência para parar, então é aquela pessoa, às vezes eu estou para mim, olhar para ela e pensar, uau, o quanto tu me ensinas. Porque nós somos espelhos uns dos outros, não é? Estamos espelhos. É mesmo.
Então eu inspiro muito pela força de assumir quem são, pela força de transformar e sabes, por uma coisa também muito bonita. Às vezes há pessoas que vêm de lugares sociais com muita pressão, não é? Um médico, um juiz, um advogado, que, não é? Que espera, a sociedade espera muito, vê lá o que é que vais fazer que pode ser julgada. E essas pessoas muitas vezes vêm com uma humildade, com uma abertura, que eu penso, está algo muito certo no planeta. De que forma é que a cura individual é também uma cura coletiva e social? Porque repara, eu acredito que nós estamos mesmo ligados. Nós falámos há bocado do sistema familiar, nascemos numa família, vivemos numa sociedade, fazemos parte de um país, de um continente e de um planeta. Tudo isto são sistemas, subsistemas dentro de um sistema. Então, esses sistemas permitem uma interligação. Ser parte de um sistema é isso, não é? É uma interligação. Então, quando eu faço o meu trabalho, eu levo para o meu sistema uma nova consciência, uma libertação de padrões, de densidades, de traumas. Se no meu sistema as pessoas começarem, um a um, começar a libertar os seus traumas, o sistema passa a ter outra vibração. Imaginemos, se nós formos de uma família, não é? Eu e tu somos da mesma família. E toda a nossa família, mulheres oprimidas, depressivas, tristes, sem alegria para a vida. Mas se tu curares essa depressão, se eu curar a minha depressão, a referência na família já não são só as mulheres deprimidas. Então já há a mulher que é luz, há uma mulher que é poder. E então as mulheres que já vão nascer a seguir, as mulheres que vão conviver connosco, já vêm impregnadas dessa mudança. Então é a mesma coisa que chegares a um quarto escuro e acendes uma luz. Há um foco de luz, há um foco de transformação. Tudo começa em nós. Sim. E expande. Expande, reverbera, corre em rede e comunica, inspira, nutre e ilumina. Sem dúvida. Existe uma espécie de burnout espiritual, que é uma procura constante, uma sede constante de conhecimento. Tu assistes a isso na tua escola. Qual é que é a melhor forma de nós conseguirmos ajudar alguém que se sente exausto nesta procura, neste caminho de saber mais e mais dentro da espiritualidade? Olha, sim, burnout é uma ferida coletiva que eu acho que trazemos pelo excesso de exigência, de pressão e azáfama e desconexão do corpo, das emoções, da nossa alma, aquilo que nós estivemos a falar. Porque é o queimei-me, não é? Burnout quer dizer eu queimei. Eu queimei-me porquê? Porque na verdade houve um curto-circuito. Porque nada conseguiu estar a funcionar em harmonia, alinhamento, não é? Foi excesso de ligação à corrente, demasiada eletricidade de carga para aquilo que o sistema conseguia receber. Então, eu gosto de descodificar as expressões, porque as expressões já dizem tudo, não é? Então, o que é que eu estou a fazer a mais? Que excesso de energia é que eu dei, ou que eu pus, ou que eu exigi? Como é que eu abusei do sistema, subcarreguei o sistema? Na escola, muitas pessoas vêm com esta questão. A primeira coisa que eu recomendo é o Reiki. Sempre, porque é religar a quem eu sou, à minha origem. Mas eu acho que as pessoas que vêm com burnout trazem uma ferida profunda. Fazer tudo aquilo que nós dissemos, de ligar à natureza, etc., de fazer a meditação das rosas, que vai limpar, vai reenergizar, reequilibrar os chakras, fazer o Reiki, que vai apaziguar, alinhar, tudo muito bonito. Mas há que encontrar a origem. E o burnout vem de um lugar, normalmente, descendentes de pais que viveram no sacrifício, que dedicaram tudo, ou exigiram que os filhos compensassem aquilo que eles vinham a fazer. E nós, por amor aos pais, por tudo aquilo que eles fizeram por nós, decidimos que só com muito esforço, só com muito trabalho é que nós vamos conseguir. Então é tanta exigência, tanta sobrecarga, tanta necessidade de provar ao mundo o nosso valor, que nós passamos dos nossos próprios limites. E acho que o burnout é isso, esquecemos do que é essencial. Esquecemos
daquilo que realmente é saudável para nós. Então é ligando demasiado à corrente. Sim. Olha, como é que tu vês o futuro da escola? Tens assim novos projetos em mente, novas coisas que queiras partilhar? Ai, olha, eu, como não sei quando é que vai sair aqui o nosso podcast, vou-te dizer, eu tenho projetos, como disse, o meu compromisso é continuar a trazer formação especializada aos terapeutas, inclusive vêm formadores de outros países à escola dar formação, portanto há parcerias, há formações dadas em comunhão com outras pessoas, trago inclusive o próprio curso das constelações familiares também com vários consteladores a nível nacional, com muito reconhecidos e com imenso valor, portanto para mim isto é o caminho, é nesta comunhão, nesta comunidade, trazemos cada um aquilo que melhor sabe e as melhores ferramentas para partilhar. Este é o meu propósito, com esse respeito e integridade por tudo o que existe no planeta. Mas sim, nós temos projetos de trazer novas ferramentas, inclusive na parte energética. Há uma necessidade planetária de descodificar melhor a leitura energética, a comunicação com o extrasensorial e, acima de tudo, ferramentas em que esta integração do ser cada vez mais se desenvolve. Então, em toda a parte transgeracional e descodificação biológica, emocional e cura física também. Nós temos, por exemplo, trabalho com o biomagnetismo médico e reiki e outras técnicas também reparadoras, complementares reparadoras da saúde, mas há aqui novidades muito em breve relativamente a outras ferramentas espirituais que eu acho que vão trazer muito amor, muita identificação e que estão de acordo com a nova energia planetária que aí vem. Que bom, estou muito curiosa. Vou-te contar logo. Olha, tu enquanto terapeuta, como é que tu cuidas da tua energia? Como é que tu cuidas da tua saúde emocional para depois também estares bem, para tu receberes tanta gente e lidares com tantas energias diferentes? Tu tens assim algum ritual, alguma prática que tu sigas regularmente que te ajuda a manter-te equilibrada? Tenho. Agora vou-te responder. Tenho o Reiki, a meditação das rosas. Portanto, isto são as técnicas que eu uso, normalmente um de manhã e outro ao fim do dia. Todos os dias? Todos os dias, mas é assim, acaba por não ser assim tanto tempo, porque elas estão integradas de uma forma tão amorosa. Eu já uso o Reiki como quem vai ali bebe um chá, não é? E antes de dormir o Reiki serve para eu fazer a minha limpeza geral, harmonização e poder descansar com o corpo e energia mais realinhada. E as práticas, além disso, o que eu uso é cantar e dançar. Porquê? Porque É uma boa forma de libertação. olha, primeiro eu utilizo muito o tambor como uma ferramenta de cura, porque o tambor é bater do coração e eu canto, como dizem algumas amigas que estão na área do canto como ferramenta de cura, canto com os ossos, ou seja, não canto mal, mas é Dás que tudo. eu preciso falar com o mundo espiritual, falar comigo, com os meus ossos, com o meu corpo, com a vida através do canto. Então, o tambor e o cantar é uma forma de meditação para mim. E depois, dançar, porque é quando eu utilizo a música como uma forma de comunicação. Portanto, tudo o que é música, seja para cantar, seja para dançar, é uma comunicação que eu faço não só com o meu corpo, mas também com a parte energética e espiritual. E depois tem outra coisa que eu adoro, que é passear os meus animais, passear na natureza e ficar a observar as mensagens que eu vou recebendo. É uma técnica meditativa. E se eu não tiver aqui lá qualquer coisa que se desregula em mim, eu fui viver para o campo. Há 6 anos decidi fazer uma mudança completa de Carcavelos, em frente à praia, era tudo muito maravilhoso. Mas, na verdade, eu precisava do ver dos pés na terra. Sim. Então, honrar essa minha vontade foi o caminho para eu, sinceramente, ter mais saúde e mais paz e sentir que vivo a minha verdade. Então foi isso, é viver onde eu quero, comer comida que eu adoro, sempre eu adoro comer, ter reposição energética, seja pela meditação das rosas ou Reiki, estar com pessoas que eu gosto muito, portanto eu já não faço fretes, eu não vou estar com ninguém que eu não quero, eu já não faço coisas que eu não quero. E ser muito verdadeira para não engolir as mentiras, porque isso também me tirava a saúde.
Aliás, eu também tenho algum problema, não é? Porque a minha verdade vai e aqui já está a sair. Já é contrária. Mas tu já sabes como é que eu sou. E esta comunhão com o todo é o que me reequilibra com os animais, com a natureza. Como é que tu equilibras toda esta vida profissional que tu tens com a tua vida pessoal? É fácil tu conseguir chegar a esse equilíbrio? Ai, não faças essa pergunta, eu tenho que dizer verdade. Ai, eu tinha que dizer verdade. Senão eu já disse, caiu o piano em cima aqui. De repente eu dizia, muito bem, e o piano lá de cima, pronto, tipo filme. Não, aqui tem que ser sempre a verdade. É Não é verdade. uma tarefa fácil conciliarmos as coisas. Ai, eu vou te dizer, acho que isso, Rafaela, tem sido o maior desafio da minha vida. Eu tenho muita dificuldade em esquecer-me que não estou sempre ao serviço e honrar essa necessidade que eu tenho como ser humano. Eu sou uma mulher muito apaixonada pela vida, com muita alegria, que adoro viajar, abraçar, beijar. Eu gosto de desfrutar o que a vida me traz, não é? Eu gosto de observar e ficar ali a ver as coisas maravilhosas. Então eu preciso muito disso e às vezes eu esqueço-me de mim. E já tive muitas questões nos relacionamentos exatamente por causa disso. Prejudiquei muito a minha vida pessoal. Portanto, eu sei muitas vezes quando vêm pessoas já à minha consulta com desequilíbrios nos relacionamentos, é para aí que eu olho em primeiro lugar, que é quanto tempo estás a investir na tua relação. Às vezes, mais não seja disto que o terapeuta também vive muitas experiências pessoais para poder ajudar depois as pessoas que vão ter com ele. Já sabe, não é? Já passou por isso. Eu já não quero mais isso na minha vida. Quero cada vez mais ter isso equilibrado, até porque já são 20 anos a trabalhar nesta área espiritual. E 20 anos não são 2 dias, não é? Claro. E há uma parte do corpo que diz menos, há uma parte que diz cuida-te, há uma parte que diz sem sacrifício e tu primeiro, não é? Mas às vezes vemos uma pessoa mal, acontece qualquer coisa, ou num curso temos um conjunto de pessoas mais desafiantes, então eu acho que a maneira de eu conseguir fazer isso é aprender. E acho que vou ser uma eterna aprendiz disso. Então, por exemplo, ontem dei curso, hoje estou aqui. Então não marco mais nada para hoje, porque eu sei que preciso recuperar do curso ontem, que hoje quero estar aqui plena, alegre. Depois as pessoas, queres vir fazer isto? Não. A seguir a isto, se calhar que tive esta conversa profunda contigo, vou beber um chá, se calhar posso ver um filme, vou abraçar os meus animais. Então é isto, é uma constante aprendizagem e um constante pensar que às vezes há um momento da vida que uma coisa serve e outra não. Sim. E eu acho que a vida é para ser vivida com paixão. E para mim, neste momento, aprendi com os meus maiores erros que cuidar das pessoas e do tempo que nós temos em comunhão com as pessoas que fazem parte da nossa vida é muito importante. Aprendi que os maiores erros da minha vida foram nos relacionamentos. Se vai servir para a minha parte profissional, com certeza. Mas agora é tempo de co-criar uma nova energia. E então é isso que eu recomendo, que este equilíbrio seja pensarmos, fazer uma lista de prioridades. Quais são os teus 5 valores? Quais são as tuas 5 prioridades? E se tiver família, relação, amor, então põe no lugar certo. Sim. Honra as tuas prioridades. E se tiveres que as redefinir, também está bem. Lá está, com paixão por nós. Vamos lá te redefinir. Sim. Olha, que mensagem final é que tu gostarias de deixar a quem pretende iniciar esta jornada espiritual? Quais são, assim, quais são as práticas mais fáceis de uma fase inicial? Olha, a mensagem é que se divirtam. Porque eu acho que quando nós estamos Aproveitar a felizes... vida. Sim, é isso. É respeitar as pessoas, ok? Os nãos delas. Se elas nos derem um sim e que o sim delas deixa de ser o nosso sim, ser verdadeiro, ser honesto, dizer sempre a nossa verdade, ser honesto connosco, é um dos princípios do Reiki. Céu por hoje, ser honesto em tudo o que fazes. Saber exatamente o que é que nos traz felicidade e se não soubermos, irmos à procura. Desafiar-nos a ser corajosos de buscar isso. Sermos aventureiros na vida e fluir.
Ou seja, estar atentos aos sinais. Quando a vida nos está a levar para um lugar, para um caminho, não nos tentarmos desviar e contrariar para outra, sempre asneira. Então, eu acho que com a verdade, com a honestidade, com o respeito, com a fluidez, com a aceitação e com a presença, nós vamos conseguir ser felizes. Sim, que maravilha, que bom. Olha, eu por mim eu ficava aqui um dia inteiro, uma noite também. inteira, uma semana inteira a beber deste teu conhecimento, desta tua sabedoria, porque tu és Incrível. mesmo incrível. Mas vou-te só fazer no instante 3 perguntas finais que eu faço sempre, porque eu gosto muito do facto de elas nos obrigarem a refletir, a recuar um bocadinho no tempo, a trazer um bocadinho aqui as memórias do nosso passado, porque acho que aprendemos muito com as histórias uns dos outros. Então a primeira pergunta é: qual é que foi o melhor conselho que tu já recebeste na tua vida? Seguir o meu coração. Foi o meu pai que disse, se não queres, não queres. Isso é muito importante. O que é que tu dirias a alguém que quer mudar de vida ou que quer muito seguir um sonho, mas que é impedido pelo medo? Trabalha esse medo, porque há cura para tudo. É verdade. Trabalha. E não estás sozinha no mundo. Vem daí, vai, encontra as pessoas, vai buscar, e se não souberes quem, põe no Facebook, põe no Instagram a dizer quer curar o medo e vais chegar à ajuda que tu precisas. Ela chega Sem sempre dúvida. a nós, a ajuda que nós precisamos chega sempre. Sim. Última pergunta. Se tu pudesses voltar 10 anos atrás, o que é que tu dirias a ti próprio? Goza mais a vida, trabalha menos, goza mais a vida, trabalha menos, namora mais e... Epá, és uma rapariga incrível, está tudo bem, confia em ti. Sim. Acho que era isso, valorizava muito quem eu já era, para não exigir tanto de mim. Sim. Olha, Joaninha, muito obrigada por esta Obrigada. conversa. Foi mesmo uma honra, uma bênção ter-te aqui. Tu és uma pessoa incrível, és um ser humano incrível e tu ajudas muitas pessoas diariamente. Tu és uma médica da alma, porque na realidade tu curas e tu transformas vidas diariamente. Obrigada por teres Obrigada, vindo. amor. Obrigada. Eu agradeço-te muito, tu és muito Obrigada. maravilhosa, admiro-te pela tua coragem, pelo aquilo que tu estás a oferecer ao mundo. E a honra é minha estar aqui, estar contigo e conhecer-te. Obrigada, que Obrigada. bom. Obrigada. Bom. Obrigada. E obrigada também a vocês que estão desse lado a acompanhar-nos. Espero que tenham conseguido desmistificar um bocadinho mais sobre este mundo da espiritualidade e também que tenhamos conseguido plantar a sementinha da curiosidade para que vocês possam também explorar este tema e iniciar a vossa jornada. Voltamos para a semana com um novo episódio e um novo convidado. Até já!